Boa segunda-feira para os alunos do processo penal 1, tá certo? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático, tá certo? Eu recebi um pedido do nosso coordenador, o professor Pedro Rafael, porque eu ia fazer tira dúvidas hoje à noite, mas ele me solicitou porque vai haver um evento, né, com uma palestra, não sei, se me engano, promovido pelo CA, pelo Centro Acadêmico. Ele pediu para que eu, de forma a prestigiar este evento, não desse aula hoje à noite, gravasse as aulas normalmente, mas o tira dúvida deixasse para a semana seguinte. E aí eu vou concordar com ele, é óbvio. A gente tem que promover esses eventos com pessoas de fora. Então participem, tá certo? E aí é o seguinte, eu estou recebendo muito e-mail dos alunos, professor, e a minha prova, minhas notas e tal. Foi tudo corrigido já estou com as notas. E aí hoje à noite eu vou enviar via e-mail, tá bom? Via e-mail, para cada um. Via e-mail não, via AVA, me desculpe, pelo AVA. Porque lá no AVA eu posso colocar a notinha e posso colocar também os principais erros, tá bom? Resumidamente os seus erros nas questões, tá certo? Tivemos notas muito boas, tivemos 10, tivemos só uma prova que tirou 10. Consequentemente, essa prova foi feita por 4 alunos e aí todos 4 ficaram com 10, tá certo? E tivemos provas também que não foram muito boas, tá certo? Ficaram abaixo, deixa eu ver aqui, tô olhando aqui para elas aqui, ó. Vocês nem estão vendo, eu estou vendo, ó. Tá certo? Aqui as notas, tivemos algumas notas abaixo de 7. Mas aí eu vou observar a participação desse aluno durante o decorrer da nossa disciplina, principalmente no decorrer desses momentos em que nós fizemos as aulas através de videoconferência, né, através do Tira Dúvidas, e também se você participou, se você entrou no sistema, ouviu a aula, assistiu a aula, respondeu os questionamentos. Então, essa parte aí eu vou contar. Aí poderá ter uns pontinhos a mais, tá bom? Até 1,5 ponto a mais, você acredita? Rapaz, esse professor né? Então, até 1,5 ponto esse aluno poderá, sim, ser agraciado. Mas a menor nota foi 4,8. E aí depende da participação desta equipe, né? Alguns alunos desta equipe, alguns alunos, não todos, né? Não é a equipe que eu avalio cada aluno individualmente. Poderia chegar até 6,3, né? Seria a nota mínima, tá bom? Agora é óbvio, se eu ver aqui que o aluno não participar, vai ficar com a nota da prova, tá bom? E obviamente, para quem tirou 10, não vou poder dar mais do que o 10, tá certo? E nem pegar os pontos merecedores de vocês e passar para outros. Tranquilo? Mas hoje à noite eu divulgo no AVA. Então hoje à noite vocês entram no AVA, estão lá no nome de vocês e deve estar lá a notinha de vocês lá e as observações das questões que você errou. Tranquilo? Legal? Tá bom? Eu recebi aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 provas. 14 provas. Geralmente vem com 4, 3, pessoas que fizeram 1. Vamos dar uma média aí de 3, tá bom? Uma média de 3. 3 vezes 14 dá
42. Nós temos 43 alunos, né? Essa turma, se eu não me engano. Então, fica esse compromisso, tá certo? Então, as observações preliminares, quais são? Primeira observação preliminar, não teremos tira dúvida hoje, porque o professor Pedro, com a concordância deste professor, resolvemos por prestigiar o evento do centro acadêmico. Por favor, participem, tá certo? Participem deste evento, tá bom? A segunda observação preliminar é de que vocês estarão hoje com as notas de vocês, tá bom? Com as notas de vocês. Divulgado no AVA. E a correção, preste bem atenção. Preste bem atenção. A correção, ela foi feita em Bonaparte. Ixi, Maria. Quer dizer, sempre beneficiando o aluno. Então, geralmente, a prova ela tá corrigida para mais do que para menos, certo? Se nós fizéssemos uma revisão, por exemplo, vocês veriam isso, tranquilo? Mas estamos na primeira prova ainda, tem a segunda ainda, fiquem tranquilos, participem. Só vai ser reprovado mesmo aqueles que não participam, não faz nada, né? Tranquilo? Então vamos lá. A aula de hoje, tá certo? Eu vou apagar aqui as provas para não me atrapalhar. Pronto. Essas provas aí. Tá bom? E vamos abrir aqui o código de processo penal, que eu vou precisar do código de processo penal. Cadê o código de processo penal? Código de processo penal. Tá aqui. Mais ou menos pelo artigo 158, 157. Deixa eu ver das provas. Pronto. Das provas. Artigo 155, a partir daí, tá bom? Aí vai até 185. Hoje nós vamos ver só até 185, mais ou menos. Tranquilo? Tá certo? Deixar aqui abertinho para quando a gente precisar, ó, a gente vai só ler, tá bom? Faz só a leitura, tá certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar a estudar as provas em espécie, tá certo? E a primeira delas, que está prevista no nosso Código de Processo Penal, é o exame de corpo de delito. Professor, e o que é o exame de corpo de delito? O corpo de delito, ele caracteriza-se por aquele conjunto de vestígios, né, deixados pelo crime, tá bom? Todas as vezes em que acontece um crime, tá certo? Todas as vezes mandam-se, né, peritos ao local, e nesse local os peritos vão estudar, analisar, averiguar o corpo de delito, quer dizer, o conjunto de vestígios que foi deixado. Eu me lembro que a gente, por diversas vezes, tá bom? Às vezes um homicídio, às vezes um arrombamento, e aí a gente vai ao local, tudo que venha a concluir-se por uma alteração exterior no mundo, tá bom? Provocado pela prática delituosa, levado em consideração. Às vezes, um simples fiapo de cabelo deixado no local pode sim ser de importância vital para o descobrimento da autoria do crime, tá bom? Então, é de importância vital, às vezes, turma, a ordem do lixo, você acredita? Você chega lá na lixeira, a ordem do lixo que foi deixado pode anunciar o comportamento, né, dos que estavam ali presentes naquele local do crime,
de forma, às vezes, clara, tá bom? A ordem dos papéis jogados, enfim. Eu fui professor da Academia de Polícia Civil há muito tempo, professor da parte de investigação, né? Eu disse, às vezes a gente sai procurando só o chão, olhando pro chão, procurando, mas às vezes, ó, tá em cima. O vestígio, às vezes, tá em cima. Então, tudo. Então, projetil, arma, cabelo, ordem de papel na lixeira, estilhaço de vidro, sangue deixado, lesões, né, no corpo, enfim, tá bom? Até escritos, cadernos deixados, livros contábeis, pode sim compor-se em um conjunto, né, de vestígio, e que seria nada mais nada menos do que nós denominamos de corpo de delito, tá bom? Quais são as características deste corpo de delito? A primeira característica é que ele sempre será obrigatório naqueles crimes que deixam vestígio. É o artigo 158, né, do Código de Processo Penal. Então, neste artigo, há uma adstrição, né, uma obrigação pelo legislador de que haja necessariamente, imprescindivelmente, o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígio. Se não houver, tá bom? Pode ser considerado nulidade, tá bom? Nulidade plena, tá? Do artigo 564, mais ou menos. Tranquilo? Então, às vezes o seguinte, depende da situação, depende das circunstâncias, na falta do exame de corpo de delito, a confissão, tá bom? Ela pode substituir, mas como já nós já estudamos isso, né? E você deve ter visto isso no direito penal também, tá bom? A confissão, ela deve ser interpretada pelo juiz, né, de forma sistêmica. Às vezes nós sabemos que a confissão, ela pode ser, sim, um instrumento de esconder a verdade, né? Às vezes uma pessoa confessa para livrar outra, seja por vários motivos, às vezes sentimentais, né, emocionais, sentimento de amor, sentimento de ódio, enfim, tá bom? Então, tem que ter cuidado com essa observação, essa segunda observação da confissão, né, como um elemento substitutivo do exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios, tá bom? Às vezes chega lá, os vestígios estão desaparecidos, tá certo? Aí você pode buscar, às vezes, por testemunhas, tá bom? As testemunhas, elas podem sim suprir alguns vestígios que porventura tenham desaparecido, uma vez até de lesão corporal, tá bom? Às vezes são lesões que acontecem que elas acabam pouco tempo, há poucas horas, né? Em menos de 36 horas elas desaparecem, e poderiam ser, sim, principalmente em caso de lesões corporais leves. E aí, às vezes, a testemunha, não, quando ela chegou aqui em casa, ela estava cheia de marca e tal, aquela coisa todinha. Desapareceu, mas, então, às vezes pode acontecer. A gente chama isso de exame de corpo de delito indireto, quando é feito por testemunha, tá bom? Feito testemunha. Também pode ser feito a qualquer hora, a qualquer dia, tá bom? O exame de corpo de delito, é óbvio que com o passar das horas, com o passar do tempo, esses vestígios, alguns deles, naturalmente vão desaparecendo, tá bom? Além de que, com o passar do tempo e das horas, aumenta-se também a probabilidade de interrupção, né? De influência de terceiros nesses vestígios, né? Intervenções, pode acontecer. Então, o certo é fazer o quanto mais rápido possível. Então, nós somos orientados, né? Nós, como profissionais da segurança pública, a fazer da forma mais rápida possível, inclusive de preservação, tá bom? E tem que lembrar também de que
exame de corpo de delito tem que ser feito por um perito oficial. Não precisa de mais de um não, tá bom? Pela lei é bem claro, no artigo 159, realizado por um perito. O que se exige é que esse perito seja diplomado, né? Ele tenha nível superior na natureza, né, do exame, tá bom? Na natureza do exame, entendeu? Então, se é um exame que vai tratar de lesões corporais, interessante que esse perito seja formado na área de medicina, tá bom? Não vai colocar um engenheiro, um contador para fazer um exame desse, isso é o óbvio, tá bom? No que tange aos peritos, né, basta um, como eu já falei para vocês, tá certo? Agora, às vezes acontece de faltar, não ter esse perito oficial. Então, se é oficial, basta um, tá bom? Agora, às vezes pode não acontecer de ter ali de forma imediata esse perito oficial. E neste caso aí, os juízes poderão nomear peritos não oficiais, tá bom? Para fazer laudos periciais, exames de corpo de delito. Mas neste caso especificamente, não pode ser só um. Terá que ser dois, tá bom? Então, em caso de peritos não oficiais, tá no artigo 159, né? Poderão ser feitos por peritos não oficiais, que a doutrina chama de louvados, né? Esses louvados ou peritos não oficiais não pode ser apenas um, tem que ser no mínimo não, tem que ser dois. A lei fala em dois, tá bom? E tem algumas características para que você seja um perito não oficial, tá bom? Primeiro tem que ser idoneidade, então você tem que ser uma pessoa idônea, que a gente sem nenhum tipo de dúvida sobre o seu caráter, tá? Então, pessoas idôneas. Também tem que ser pessoas diplomadas na área da natureza do exame, tá bom? A natureza do exame. E todos eles vão ser compromissados, vão ter que fazer o compromisso, né, do bom dever e da fidelidade no exame. Isso eles é feito perante um termo de compromisso que vai ser posto a termos e assinado por esses peritos não oficiais, tá bom? Também denominado de louvados. Lembrar também a vocês que o laudo pericial, o legislador processualista, né, ele resolveu por dar um prazo de 10 dias para que esse laudo pericial seja realizado, né? Mas esse prazo, pela própria doutrina, não é um prazo impróprio, tá certo? Até mesmo porque há uma previsão legal mesmo de prorrogação desse prazo. Essa prorrogação também não fala se é de igual prazo, não fala, só diz que pode ser prorrogado e vai ter que ser prorrogado a pedido, a requerimento dos peritos, tá bom? Então os peritos é que vão ter aí a propensão de requerer, né, peticionar pela prorrogação desses prazos, tá certo? Lembrar também que no que tange a elaboração deste laudo pericial, o juiz elenca alguns quesitos a serem respondidos pelos peritos. Realmente são requisitos padrões, mas isso não quer dizer que tanto o Ministério Público, como o assistente da acusação, como o defensor, como o acusado, também, eles ali, tá bom, podem sim também fazer requisito ou, né, peticionar por alguns quesitos que devem ser
elaborados, respondidos pelos peritos, tá bom? Ademais, uma novidade também, podem sim requisitar, né, a presença de assistentes técnicos, tá certo? Está previsto sim no artigo, se não me engano, no artigo 159, parágrafo 3º, se eu não me engano. Vamos ver aqui, bem rapidinho. Vamos ver aqui, nosso primeiro uso aqui. 159. Olha aqui, ó. Artigo 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. É óbvio que esse diploma de curso superior tem que ser direcionado, né, ou dentro da área da natureza do exame. No parágrafo terceiro. Aqui, ó. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente da acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico, tá bom? É óbvio que isso tudo é dentro do que nós chamamos do poder peticionário que nós temos. Não necessariamente o juiz poderá aceitar ou não, tá bom? Se ele não aceitar, qual o recurso cabível, né? São decisões interlocutórias. Nesse caso aí, poderá ser um réis, se tiver previsto. Se tiver previsto no artigo 581. Se não tiver previsto no artigo 581, você pode, mas se não me engano, está lá. Réis, cabível réis. Mas pode ser cabível também uma correção parcial, porque nesse caso aí o juiz poderia estar ali causando um tumulto processual, né? O que há qual é o que poderia causar de negativo a solicitação da presença de um assistente técnico, se não de dar maior fidedignidade ao trabalho do perito, não é isso? Poderia acontecer. Então, eu não vejo como um meio protelatório, nem um meio que possa trazer alguma coisa negativa. Então, acredito que cabe réis. Se não couber réis, vamos lá para a correção parcial. Tranquilo? Tá bom? Professor, há também perícias realizadas na fase investigatória. Tá bom? Muitas delas requisitadas pela autoridade policial, delegado de polícia. E aí, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: todas as perícias realizadas na fase de investigação, se por perito oficial, todas elas têm valor probatório na fase processual, na fase instrutória, tá bom? E não cabe solicitar que elas sejam refeitas, tendo em vista que foi realizadas na fase de investigação por peritos oficiais. O que vai acontecer e o que pode acontecer a esse respeito no que tange ao contraditório. Aí pode sim haver o contraditório desses exames realizados na fase pericial. E aí não pode poder solicitar, digamos assim, um exemplo, né? Não que o trabalho ou que a perícia fosse refeita. Mas eu poderia pedir sim algumas informações complementares a esse exame que foi feito na fase investigatória e que agora, nessa fase de instrução, ela é importante, tá certo? Seria importante. Então, pode sim, nesse caso aí, não há mistério nenhum. Então, ao contraditório, é possível, tá certo? Ao contraditório. Pronto, em termos de peritos e tal, vamos ver alguns... É isso aí, vamos ver agora alguns tipos de exames, né? Que também são considerados como, às vezes, como exame de corpo de delito e às vezes como perícias, né? Outras, como fala o próprio Código de Processo Penal. Nós temos o que a gente chama de autópsia. A autópsia, na realidade, quando a gente fala de autópsia, a gente fala de que são exames realizados
Tá suja a lente. Exames realizados. Olha aí, ficou mais desembaçado. Exames realizados em cadáveres, tá bom? E geralmente a autópsia, também considerada, alguns chamam também de necrópsias, elas são realizadas no intuito, no mistério maior de descobrir a causa mortis, tá certo? Geralmente é dessa forma. Às vezes também, depende das situações, pode ser feita para identificação de cadáveres, né? De quem realmente seria aquele ser humano já falecido. Tranquilo? Esse autópsia, ou autopsia para alguns, ou necropsia para alguns também, elas geram o que nós chamamos de laudo cadavérico, ou exame cadavérico, ou laudo necroscópico, tá bom? Também. Existe também o exame que é denominado de laudo perinecroscópico. Não confunda o laudo necroscópico com o laudo perinecroscópico. Esse primeiro, o necroscópico, o objeto de exame é o cadáver, tá bom? Já no laudo perinecroscópico, tá bom? Seria o local aonde o cadáver foi encontrado, tranquilo? Então, acho que em termos de autópsia é só isso aí mesmo, está previsto no artigo, acho que é o artigo 162, vamos ver aqui. E também, me lembro também que tem um prazo para cadáveres, no mínimo 6 horas depois, no mínimo. Pode ser antes? Pode, mas aí o perito tem que justificar. Vamos ver aqui, 162, aqui ó. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feito antes daquele prazo, e o que declararão no auto, tá bom? Pode acontecer. Geralmente o exame perinecroscópico ele é feito bem antes, tá bom? Agora o necroscópico por que isso, professor? É porque alguns sinais importantes para a evidência do crime, né, da causa mortis, da forma, né, dos momentos finais daquela ainda pessoa, né, ele só vai aparecer realmente depois de 6 horas, tá certo? Depois de 6 horas que vai aparecer, ficar mais evidentes, né, através desse exame. Então, por esse motivo é que na autópsia, para que a autópsia seja feita antes de 6 horas, bom, tem que haver uma justificativa muito técnica, né? Como o próprio código prevê. Tranquilo? Tá certo? Outro exame também é o que chama de exumação. Bom, não se deve confundir exumação com autópsia, apesar de ambos estarem de alguma forma, em alguns momentos, ter um cadáver como objeto de estudo, objeto de análise. Mas no caso da exumação quer dizer desenterrar, tá certo? Então, nesse caso, geralmente se pede a exumação, né, para identificar cadáveres, tá bom? Isso não quer dizer também que se surge alguma dúvida a respeito da causa mortis, também a exumação poderá assim também ser um instrumento, né, para tal. Nós tivemos agora, acho que está com uns 2, 3 anos, um ex-presidente da República, né, da época
da década de 60, início da década de 60, antes mesmo daquele movimento militar, né? Antes mesmo. Enfim, saber se ele tinha morrido de envenenado. Mas conforme eu fiquei sabendo, não tenho detalhes, mas parece que não foi confirmado o envenenamento. Mas a exumação, ela sim, ela tem sim esse mistério. Outra coisa também que deve ser revelado no que tem a exumação é de que ela tem que ser feita em autos apartados, tá bom? Autos apartados, e tem que ter pelo menos não, né? Tem que ter 2 testemunhas para conclusão dessa exumação. Tanto a autoridade policial, na fase investigatória, poderá requerer, como também a autoridade judiciária, nas 2 fases, ou na fase investigatória ou na fase de instrução. Tranquilo? Tratando agora de lesões corporais, tá bom? Como vocês sabem, a lesão corporal do artigo 129 do Código Penal Brasileiro, ela é um crime que deixa vestígios. Necessário se faz a prova do dano à integridade física, quando não, a integridade psíquica. Mas tem que deixar vestígios. Isso deixa vestígios, necessário se faz o exame de corpo de delito. Tranquilo? Sem ele, nulo, não existe. Não existiria lesão corporal. Agora, obviamente que nós temos situações de lesões corporais leves que ela pode desaparecer assim a qualquer momento, tá bom? Aí nesse caso, as testemunhas, através de um laudo, de um exame de corpo de delito indireto, as testemunhas poderão suprir, tá bom? Agora, em caso de lesão corporal grave, por exemplo, ou gravíssima, na grave, por exemplo, que tem que afastar por mais de 30 dias, tem que ter pelo menos 2 exames. Um, né, logo após, o momento após a prática delituosa, e 30 dias depois, obviamente, tem que haver um segundo laudo, chamado laudo complementar, para confirmar se a pessoa continua ainda afastada de suas atividades por mais de 30 dias. Tranquilo? Tá bom? Então, nesse caso aí da lesão corporal, tá bom? A lesão complementar, ou o laudo, como eu falei para você, né? Aquele laudo, em caso de lesões corporais leves, o laudo complementar poderá também ser feito por testemunhas. Tranquilo? Caso não tenha deixado mais aqueles vestígios presentes. Tranquilo? Até aí? Tá bom? Lembrar também o seguinte, ó, em caso de lesão corporal leve, tá bom? Na ausência de um laudo pericial complementar, aliás, vamos lá, na lesão corporal grave, no caso da lesão corporal grave, na falta, né, de um exame de corpo de delito complementar ou indireto por testemunhas, pode acontecer às vezes, tá bom? Se faltar, pode ser sim que a denúncia em si, o processo em si não seja nulo, depende da situação, mas com certeza vai ser considerado como leve. Então imagine um caso de lesão corporal grave, em que não houve o primeiro laudo dos 30 dias, mas depois dos 30 dias não tem mais vestígios, então foi-se buscar a complementação no exame de corpo de delito indireto, aquele feito através de testemunhas, e não foi constatado. Então, considerar-se-á, tá bom, lesão corporal leve. Eu acho que, em termos de lesão corporal, é isso, tá bom? Outro tipo de exame também feito também são aqueles exames realizados para reconhecimento de escritos.
Geralmente em crimes de falsidade de assinatura, estelionatos, esses crimes que na maioria das vezes acontece com documentos falsos ou escritos falsos, entendeu? Então, esse exame de reconhecimento de escritos, ele vai gerar o que nós chamamos de laudo grafotécnico, tá bom? E esse laudo grafotécnico, ele tem como mistério, né, comprovar a autenticidade, a legitimidade de documentos. Tranquilo? Então, isso também é possível, tá bom? Está previsto no artigo 174, se não me engano, o exame grafotécnico, ou exame de reconhecimento de escrito, tá certo? Tranquilo? Outra observação a ser feita. Às vezes acontece de que o juiz competente para julgar um determinado crime é o juízo A. No entanto, necessário se faz exames periciais que só poderão ser feitos no juízo B. E aí que a gente chama de exames ou laudos, né, por precatória, né? A precatória, como vocês sabem, é um instrumento em que alguns atos que deveriam ser realizados por um determinado juízo competente far-se-á em outro juízo, tá bom? Tem o juízo deprecante e o juízo deprecado. E qual é a importância desse exame precatório? É o seguinte, ó. Tu imagina, dá um exemplo prático, de que o juízo de Quixadá resolve por mandar fazer um exame precatório no município de Quixeramobim, tranquilo? Outro qualquer, tem aqui mais próximo de lá. O juízo de Quixeramobim. A pergunta é: quem vai nomear o perito? É o juiz de Quixadá, que é o juízo deprecante, ou é o juízo de Quixeramobim, que é o juízo deprecado? Aí a regra é o seguinte: a regra é que quem vai nomear o perito, que ficará responsável pela elaboração do laudo, é o juízo deprecado, tá bom? A exceção a esta regra é em caso de ação penal privada. No caso de ação penal privada, se houver acordos entre as partes, tá bom? Então, poderá sim. Poderá ser que o juízo deprecante, tá bom, o faça. Tranquilo? Tá certo? Entenderam aí? Pois bem. Vamos falar agora sobre... às vezes, vocês devem ter observado que eu disse a vocês que o laudo pericial, o exame de corpo de delito, ele é feito elaborado por um perito oficial. Quando isso não é possível, tá certo? O que acontece? O juiz pode nomear louvados, que seriam aqueles peritos não oficiais. E neste caso não poderá ser só um. Estão lembrados disso? Tem que ser 2. Pois bem, o que é que a lei prevê? Prevê que pode acontecer de que esses 2, eles destoem sobre o resultado do laudo, tá bom? De forma total ou de forma parcial. E nesse caso, o que é que o legislador processual previu como solução? Aí ele disse que o juiz poderá nomear um terceiro juiz ou um terceiro perito não oficial para dirimir este desacordo, tá bom? Esse destoamento que houve no laudo elaborado pelos peritos não oficiais. Eu acho que é o artigo, deixa eu ver aqui qual é o artigo.
não estou lembrado. Tá bom? Deixa eu ver o artigo 82. 82, deixa eu ver. Não, não é o 82, não. Não é o 82. Ah, é o 180. Se houver divergência entre peritos, serão consignadas no auto de exame as declarações e respostas de um ou de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro, tá bom? É óbvio que nós temos que, a lei fala aqui, divergência entre peritos, então você tem que fazer uma interpretação sistêmica. Por que é sistêmica? Porque neste caso especificamente só haverá laudo formulado por mais de um perito se ele for peritos não oficiais, concordam? Já que a lei é bem clara quando diz que vai ser elaborado apenas por um perito oficial. Caso não haja perito oficial, 2 peritos não oficiais. Aí realmente haveria sim essa possibilidade de divergência. Tranquilo? Tá certo? É o artigo 180. Tá bom? O que mais nós podemos dizer aí? Eu acho que em termos de laudos periciais, né? De perícia, de exame de corpo de delito, era isso que eu posso informar. Também posso dizer também o seguinte, o juiz, porque às vezes é o seguinte, pode ser que as partes solicitem essas perícias, pode ser sim que isso aconteça. Se isso acontecer na fase de investigação, é óbvio que esse peticionamento será dirigido ao delegado de polícia, mas ele não é obrigado a acatar. Se ele achar, porventura, que aquela perícia não vai contribuir em nada para a verdade dos fatos, ele pode negar. É óbvio que esse ato, contra este ato, caberá, no caso do delegado de polícia, um recurso administrativo, quiçá um MS, se você conseguir provar realmente que esse direito é líquido e certo. Se for por parte de um juiz, a negativa, né? O indeferimento for por parte de um juiz, você poderia entrar aí também dessa forma, com o recurso cabível. Que eu confesso a vocês que eu não sei se é o RES, mas com certeza caberia sim MS, se você conseguir provar que esse direito é um direito líquido e certo. Se eu conseguir provar que essa perícia ela é necessária para o esclarecimento da verdade, eu automaticamente confirmo um direito líquido e certo, já que a lei é clara nesse sentido, tá bom? O problema é conseguir provar a imprescindibilidade desse exame pericial para o esclarecimento da verdade. Entenderam? Pronto. Aí, quando encerrar aqui a parte de perícia, eu vou partir para o interrogatório, tá bom? O interrogatório. E o interrogatório judicial não é autos de declaração, tá bom? Não é termo de depoimento. Estou falando de interrogatório. E quando a gente fala de depoimentos, a gente fala de testemunhas. Quando a gente fala de declarações, a gente fala de vítima, tá bom? Ou de pessoas não consideradas como testemunhas. Quando a gente fala de interrogatório, é acusado, é o réu. Tranquilo? Tá bom? Então, no caso do interrogatório judicial, o que seria esse interrogatório judicial? Então, nós estaremos na fase de instrução, tá bom? E estaremos diante de um conjunto de perguntas que seriam dirigidas ao acusado, tá bom? A respeito da imputação que está lhe sendo feita. Tranquilo? Isso aqui é o interrogatório judicial. Como nós estamos na fase de instrução, então esse interrogatório ele vai ser presidido, né? Dirigido pela autoridade judiciária, que no caso seria o juiz, tá bom? O juiz. Então vamos aqui a algumas observações a serem feitas sobre esse interrogatório, tá certo? Na fase de instrução, que está prevista no
no Código de Processo Penal. Primeira, é aquela feita pelo juiz, tá bom? Segunda, a natureza desse interrogatório é natureza mista. O que quer dizer isso? Esse interrogatório, tanto ele é meio de prova para a acusação ou para o convencimento do juiz, mas também ele também é um meio de defesa. Ali naquele momento, o juiz vai estar diante da versão do acusado. E através deste conto, né, dessa descrição agora sobre o parâmetro do acusado, poderá assim ser uma excelente defesa. Ali o juiz vai perguntar sobre duas coisas. Na realidade, esse interrogatório se divide em duas partes. A primeira parte são perguntas sobre a pessoa do acusado. É logo no início. Vocês chamam de qualificação. Tranquilo? E logo após ele passa a fazer perguntas sobre o fato. Então, esse interrogatório, ele tem natureza mista, no sentido de que ele é meio de prova e meio de defesa, e tem dividido em duas partes, tá bom? A primeira parte, você vê nitidamente isso no artigo 187. Uma parte vai ser indagações sobre a pessoa do acusado, e depois ele passa a fazer indagações sobre os fatos ali imputados. Tranquilo? É importante você saber essa divisão, né, de partes no interrogatório, porque nós sabemos que o interrogado, o acusado, ele tem o direito constitucional de ficar calado. Então, não sou obrigado a responder. Mas aí vem a discussão. Não responder sobre o quê? Porque se for sobre a pessoa, né? Qual o seu nome? Digo não. Qual a sua nacionalidade? Também digo não. Tá entendendo? Nesse caso aí, a doutrina ela vai se divergir. Em que sentido, professor? Para alguns doutrinadores, ele não é obrigado, tá bom? Ele tem um direito constitucional de ficar calado no que tange às indagações sobre o fato, porque ele não é obrigado a provar ou a constituir provas em seu desfavor, né? Produzir provas contra si mesmo. Ele não é. Mas não que esteja o nome dele, a nacionalidade dele, a idade dele, né? O endereçamento dele, estado civil, estado profissional, qual o grau de parentesco que ele tinha com a vítima, ou com as vítimas, ou com, enfim. Nesse caso aí, se ele não fizesse isso, ele correria em uma contravenção penal, tá bom? É uma contravenção penal quando uma autoridade ou um agente da autoridade pede para você se identificar. Caso você não se identifique, você poderá sim incorrer em uma contravenção penal. Até uma dica para vocês, né? Então, se vocês forem abordados por algum agente da autoridade e pedir para você se identificar, identifique-se. Caso você não se identifique, você poderá sim ser conduzido, né, à presença de uma autoridade policial para que você possa sim, né, uma contravenção penal, e ali, caso não tenha motivos bastante explicativos pela não identificação, você pode assim responder pelo um TCOzinho, tá bom? Pelo TCO, tranquilo? Aliás, responder através de um TCO, tranquilo?
O interrogatório também ele tem uma dupla finalidade. E qual seria a finalidade? A primeira, quando nós estamos diante de uma pessoa e a gente começa a fazer as perguntas a ela, o seu trejeito, a sua forma de responder, as suas reações à pergunta podem transmitir muita coisa. Então, uma das primeiras finalidades do interrogatório é justamente o juiz, aquele que está ali na busca da verdade real, na busca do seu convencimento. É importante que ele tenha ali à sua frente, ele possa ali à sua frente verificar as reações do acusado diante das indagações que lhe são feitas. Tranquilo? A outra finalidade é no que tange a captação da versão do acusado sobre os fatos. Isso também é importante. Nós ouvimos só a versão da acusação, das testemunhas da acusação, das testemunhas de defesa, tá bom? Mas falta, que é a última parte, falta ali a versão do acusado. E o interrogatório também teria essa finalidade. Então, duas finalidades. Uma é verificar e analisar as reações do acusado diante das perguntas que lhe são feitas. E a segunda é a captação, né, da versão do acusado. Tranquilo? Tá bom? Professor, quais seriam as características desse interrogatório? Então, ele tem várias características. A primeira delas é que ele é personalíssimo. Quer dizer o quê? Obviamente que esse interrogatório não poderia ser feito através de mandato. Tá bom? Vai estar ali um advogado, um defensor ao lado dele. Mas quem vai responder é ele mesmo. Então, o interrogatório ele é personalíssimo porque só quem pode responder as perguntas é o próprio acusado. Outra coisa, ele é individual. Em que sentido, professor? Às vezes acontece, nós temos concurso de agentes em um crime. Então vai ser um interrogatório para cada um. Pode ser feito interrogatório para todos ao mesmo tempo, não. Então, um interrogatório para cada um. Então ele é personalíssimo e individual. Tranquilo? Outra indagação que acaba por ser uma característica do interrogatório é a possibilidade de terceiros participarem, de assistirem este interrogatório. E a regra é sim, tá bom? A regra é sim. Agora, há uma exceção. A exceção está na Constituição, no artigo 5º, inciso 60, que fala sobre o sigilo. Né? Se uma vez for declarada se o processo for revestido de sigilo, nesse caso aí, só quem vai poder participar seriam as partes em si. Tá bom? Tá certo? Lembrar vocês também que, no caso, o defensor, tá bom? O advogado da parte ré ou do acusado, necessariamente deverá estar presente, tá bom? É obrigatório. Já o MP não. O MP ele pode se deixar representar. Pelo menos é o que a maioria da doutrina entende. Mesmo diante do princípio da indisponibilidade da atividade ministerial, e no caso do interrogatório, tá certo? Ele poderá se fazer representado. Pelo menos é o que a maioria da doutrina defende. Até um excelente trabalho para um artigo, né? Que isso até um resumo estendido para o encontro de iniciação à pesquisa jurídica, não é não? Bom trabalho. Você vê a necessidade ou a desnecessidade da presença física do MP no interrogatório do acusado, na instrução criminal. Legal, né? Tranquilo, tá bom? Mas o que eu digo para vocês é que
pela interpretação do artigo 185. Vamos ver o artigo 185. Deixa eu ver se é o artigo 185b. Às vezes eu erro. Pronto. Diz assim o artigo 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. Então, tá bom? A gente pode presumir que, né, uma interpretação, pelo que eu estou vendo aqui, uma interpretação lógica. Se ele não fala no Ministério Público, vamos ver o parágrafo primeiro que aqui diz. O interrogatório do réu preso será realizado em sala própria. Aí é outra coisa, não tem nada a ver não, tá bom? Em vez de ficar lá na frente. Mas a princípio, pelo artigo 85, pela interpretação do artigo 85, da interpretação literal e lógica, é de que o Ministério Público poderia ser representado. Agora, é óbvio que se você defende a necessidade da presença do Ministério Público, você vai ter que buscar em uma interpretação sistêmica. Sistêmica a quê? Sistêmica a Constituição e a lei orgânica do Ministério Público, que trata sobre o princípio da indisponibilidade da atividade ministerial. Enfim, é um bom trabalho, tá bom? Tá certo? Tranquilo? Aí, professor, o que é que o senhor acha? Eu como professor de Direito, acredito que a maioria da doutrina, eu não concordo com a maioria da doutrina. Acredito que o Ministério Público tem que estar lá presente. Eu como professor, tá bom? Agora, como advogado, eu não queria que ele tivesse não, tá bom? Melhor que ele não esteja. Então, é aplicada o seu posicionamento. Agora, como professor de Direito, acredito que é uma atividade indisponível. Porque ali, no interrogatório, é demais. Eu tive, agora sim, eu já tive em audiência interrogatório, em que as indagações foram feitas, indagações mínimas, como se o juiz e o MP já estivessem convencidos. Aí passaram a palavra para mim, e eu elenquei 11 indagações, 11 perguntas, tá bom? E enquanto eu fazia as perguntas, e o meu cliente respondia, o MP no celular e o juiz no celular, tá bom? Que eu acho que deveria ser proibido o uso de celulares em audiência desse naipe. Ali, naquele momento, o meu cliente, quer dizer, aquela segunda parte, ou aquela primeira finalidade, que é a verificação da reação do acusado às indagações, foi por terra, tá bom? Enquanto eu lá nas indagações que eu achava super importante, o juiz e o MP, ó. Próxima pergunta, doutor. Aí, meu amigo, complica, né? Tá bom? Isso aconteceu, está filmado e está na minha apelação, tá bom? Eu coloquei até hora, minutos e segundos. Que tem lá? Então pronto. É assim que a gente trabalha. Tá bom? Vamos lá. Então, lembrar também, óbvio que a característica do interrogatório, ele é contraditório, tá certo? Inclusive com reperguntas. Há possibilidade de reperguntas, que antigamente não podia, tá bom? Antigamente não podia. Antigamente, era o juiz que fazia as indagações, tá bom? Se as partes quisessem fazer alguma indagação, ele faria ao juiz, o juiz faria ao interrogado. Hoje, a prática é que você ainda continua fazendo ao juiz, só que o juiz não repete, o juiz só requer que o interrogado responda, tá bom?
e você quer fazer repergunta, você pode sim fazer repergunta ao final. Ao final do interrogatório, se você quiser fazer repergunta, poderá ser feito, tá bom? Outra coisa, lembrar que o interrogatório é um ato de defesa técnica. E quer dizer o quê? Que a presença do advogado, do acusado, é imprescindível, tá bom? Quando não puder estar presente, com certeza o juiz deve nomear um dativo, tá bom? Se ele achar que realmente não poderia adiar, tá certo? Lembrar também, outra característica é o princípio da oralidade, tá certo? Prevalece ali as respostas orais, verbais, e aí tudo posto a termo. E são exceções das exceções das exceções, tá bom? Às vezes. E agora, em termos de depoimentos, né, eu já vi o juiz fazer depoimento e pedir para você leve já pronto as respostas escritas. Mas interrogatório realmente nunca vi não. Agora pode acontecer, por exemplo, se o acusado for surdo, tá bom? E se ele puder falar, então as perguntas são feitas por escritos e ele responde oralmente. Se ele for mudo, apenas mudo, né? Então as perguntas são feitas verbalmente e ele responde através da escrita. E se ele for surdo e mudo, perguntas e respostas seriam escritas, tá bom, certo? O que eu vejo na maioria dos casos é que quando a pessoa realmente ela é ou só surda ou só muda, elas têm problemas na verbalização. Então, geralmente, se eu tivesse, nunca tive não, tá bom? Um cliente com essa deficiência. Mas se eu tivesse, eu com certeza eu iria peticionar ao juiz que fosse logo tudo por escrito. Tranquilo? Tá certo? Nem que ele tivesse que ir lá presente. Enfim, lembre-se que uma das finalidades é a reação. A reação do acusado. Nós temos agora, por exemplo, uma situação em que o presidente da República vai ter que prestar esclarecimentos em um inquérito policial. Uma coisa, né, não é um caso de instrução, nós estamos na fase de investigação. Mas eu fiz muito auto-interrogatório, mas foi muito mesmo, inquérito incontáveis, inquérito policial, e é muito importante a presença do interrogado lá, porque você, às vezes, através de algumas indagações precapciosas, você consegue extrair reações que praticamente, né, evidenciam fatos que não seriam se fosse apenas por escrito. Tranquilo? Lembrar também que no interrogatório, sempre no interrogatório, momentos antes, é dado o direito a uma entrevista reservada do acusado e seu defensor. Se isso não tiver acontecido antes, às vezes acontece, principalmente em situações ou da Defensoria Pública que chega lá na hora, às vezes, ou às vezes também advogado dativo, tá certo? Ou então um advogado que foi, sei lá, nomeado há pouco tempo. Aí nesse caso, realmente ele tem um direito, sim, um direito a uma entrevista reservada, tá certo? Reservada. Tranquilo? E, professor, às vezes acontece, né, na prática, acontece o cara ser altamente perigoso, tá bom? Ele está sob total vigilância do aparato policial. Como é que é feita essa entrevista reservada? Aí o que é que diz a doutrina e a jurisprudência, tá bom?
A vigilância deve ser mantida, mas uma vigilância visual. Não pode ter uma vigilância auditiva. O que ele quer dizer? Quer dizer que a vigilância deve ser feita de uma forma que os vigilantes, os agentes ali, né, do Estado, não possam escutar, né, a conversa entre o defensor e o seu acusado. Tranquilo? Tá certo? Só por quê? Quer dizer que o advogado pode instruir, vai estar instruindo ali mentiras e tal? Ó, não, você não é preciso instruir mentira, mas tem certas coisas que não precisam ser ditas, que pode agravar a situação dele, principalmente se for uma indagação subjetiva, né? Você está arrependido? Olha, para quê? Né? E o cara não está arrependido nem nada. Ele vai chegar a dizer, eu não estou arrependido. Não tem sentido. Então, chegar nesse momento, se for uma pergunta subjetiva, você orienta seu cliente a dizer, excelência, eu me reservo ao direito de ficar calado, devido ao cunho subjetivo dessa indagação. Tem cliente que não sabe responder, o coitado, só diz assim, olha, eu quero ficar calado. Pronto. Se ele for uma pessoa muito ignorante. Então, tem certas coisas que não precisam ser ditas, não precisam ser ditas. Tem certas coisas que podem ser trabalhadas durante a instrução, durante a alegação final. Então, como ele tá, não é à toa que o legislador processual penal reservou esse momento do interrogatório a uma defesa técnica, não é uma defesa genérica. Se fosse uma defesa genérica, eu ia sozinho, né? O acusado ia sozinho, mas tem que ser técnica. O advogado tem que estar lá, o advogado. Todas as vezes que o juiz exacerbar no seu direito, o advogado ele diz pela ordem. Mas essa indagação tem uma dimensão subjetiva muito grande. E aí vai, tá bom? Enfim, você vai ter que estar lá para defender o seu acusado, o bichinho, tá bom? Conhecido como o bichinho. Tá certo? Lembrar também que o interrogatório não é um ato pré-conclusivo. O que quer dizer isso? O que é a pré-conclusão? A pré-conclusão é o exaurimento do ato pela inércia no tempo. Então, nesse caso, o interrogatório não. O interrogatório poderá ser refeito. Tá bom? Não tem que ser certo, não. Pode, o juiz, achando necessário para o seu convencimento, ele pode marcar um novo interrogatório. Não há mistério algum nisso. Não há mistério algum nisso. Tá bom? Tudo isso são características. Estamos já bem, acho que deve ter de bem umas 10 características. Tá bom? Ou mais do inquérito, do interrogatório judicial. Tá bom? E por último, lembrar que no interrogatório o bichinho, né, o acusado, ele tem o direito de ficar calado. Tá bom? E mais, esse direito de ficar calado não pode, tá certo, concluir por algo prejudicial, tá bom? Ao réu. Não pode ser interpretado em seu desfavor. Não pode. Olha, você tem o direito de ficar calado, mas se você ficar calado, poderá lhe prejudicar. Que conversa é essa? Nessa mesma hora aí, qualquer juiz que venha dizer isso, ou qualquer delegado que venha dizer isso, na mesma hora você pede a suspeição dele, né? A suspeição, tá bom? Porque ele não pode, né? Uma vez eu estava diante em uma operação policial e tinha um delegado-chefe que estava presidindo o inquérito, já que é uma situação, né, era de repercussão estadual, e aí era uma mulher acusada, e a acusada foi ser ouvida. Aí o delegado inicialmente, né, preliminarmente, conversando com ela, olha, vamos ver aqui uma pergunta e tal, para a senhora, fazer umas indagações, olha. Ele disse, não, ele disse assim, ele achou que não ia ser muito importante. Ele disse assim, olha, eu até acho que foi a senhora, mas eu quero ouvir a sua versão. Ele disse isso, se ele acha. Então, foi na mesma hora
a equipe do advogado dela pediu, né, que aquele interrogatório em fase de investigação fosse adiada, que o delegado fosse modificado. Rapaz, foi uma confusão dos diabos. Enfim, mas por causa de quê? Porque ele foi cair na bem. Olha, advogado, delegado antigão. Delegado antigão. Tá bom? Lá de cima. E fiz uma besteira dessa. Tá bom? Eu até acho que foi assim, ó, mas me conte aí sua versão. Pronto. Acabou com tudo. Então, pode, no caso aí, tem que se demonstrar totalmente isento. Tá bom? E desde que a instrução ou o conjunto da investigação ou o conjunto probatório da instrução é que vai convencer respectivamente a autoridade policial na fase preliminar, pré-processual, ou o juiz na fase já processual. Tranquilo? Tá certo? Professor, se o acusado estiver preso, vixe, Maria, está preso. E agora? Como é que é feito esse interrogatório? Aí a regra é bem simples, a regra é essa, ó. Deve ser feito, a regra é essa, deve ser feito no presídio, desde que possa garantir a segurança de todos ali presentes, juiz, Ministério Público, enfim, todo mundo, tá bom? O artigo 185, parágrafo, deixa eu ver qual parágrafo, tem que ver. Pronto, parágrafo primeiro. O interrogatório do réu preso será realizado em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido. Tá vendo? Desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do MP e dos auxiliares, bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. Então a regra é essa, tá bom? É que seja feita no local, no presídio mesmo. Agora, caso não possa garantir essa segurança do MP e do juiz e a presença do defensor e a publicidade do ato, nesse caso aí é feito em juízo. Tranquilo? Em juízo. E hoje há a possibilidade de que seja feito esse interrogatório através de videoconferência. Mas nesse caso aí, primeiro havia uma discussão. Né? Quando não havia previsão legal, havia uma discussão porque na videoconferência estaria ferindo para a defesa, porque o réu não estaria ali presente naquele ato, né? na sua entrevista. Tá bom? Mas agora, com a previsão legal, então pode sim haver o interrogatório através de videoconferência, mas tem que ser o terceiro caso. Primeiro, tem que ser feito no local onde ele está preso. Desde que garanta a segurança do juiz, MP, a presença do defensor e a publicidade do ato. Garante não? Qualquer uma dessas coisas, então vamos para em juízo. Aí em juízo, obviamente, na comarca tem todos esses requisitos. Mas, às vezes acontece de que conduzir o acusado em juízo poderá, às vezes, trazer risco à segurança pública, tá bom? Poderá, às vezes, não viabilizar, por exemplo, alguma coisa não viabiliza a participação do réu na entrevista, às vezes uma doença, tá bom? Às vezes uma circunstância particular. Às vezes acontece de que a presença em juízo pode inibir a vítima e testemunhas, pode acontecer isso, tá bom? E às vezes também por gravíssima questão de ordem pública, tranquilo? Nesse caso aí também poderia optar por a videoconferência. Então a videoconferência hoje, ela é uma terceira opção, tá certo? E ela só vai ocorrer nessas 4 circunstâncias, como eu falei para vocês. Primeiro, prevenir risco de segurança. Segundo, viabilizar a participação do réu neste ato processual. Às vezes, para viabilizar, ele não pode comparecer de forma nenhuma, está com enfermidade, está com alguma coisa, então vamos para ir por videoconferência. Terceiro, a influência do réu diante
a influência do réu diretamente, se ele estiver lá presente, a vítima ou a qualquer testemunha, tá bom? Ali presente. E por último, se de alguma forma a presença dele em juízo viesse a causar uma gravíssima questão de ordem pública. Tranquilo? Encerramos a aula de hoje. 1h15. Aula, viu? Pois bem, então, hoje à noite, repetindo, reiterando, hoje à noite não teremos tira dúvidas, por quê? Porque nós teremos um evento e vamos prestigiar esse evento, tá bom? Participando do mesmo. Ele está sendo promovido pelo o centro acadêmico de vocês. O centro acadêmico de vocês. Tá bom? E hoje à noite, lá pelas 7h30, 8h, eu estarei lançando as notas. Tá bom, o senhor já está com as notas. Por que o senhor não lança logo para todo mundo? Não, eu não quero, eu quero lançar individualmente para todo mundo. Tá bom? Cada um vai saber ali sua nota e o porquê. E eu quero também dizer o porquê. Né? Resumidamente, onde foi que você errou. Tranquilo? Tá certo? Então pronto. Valeu. Abração e se cuidem. Saudade medonha de vocês.